Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Samir, você acha mesmo que devemos falar ainda de Bruno Henrique? Impossível essa contratação. Cara, eu acho o seguinte, né, velho? Eu vi algumas pessoas, né, tratando o assunto como chacota, porque parece também que estão falando do Ibis, né? Parece que estão falando de um time de terceira divisão, sendo que, independente da situação do clube, é o Corinthians, velho, tá? Então não adianta vir com chacotinha, enfim. O Corinthians sempre vai ser grande. O Corinthians, na situação que tá, contratou o William, contratou o Renato Augusto, contratou o Roger Guedes, contratou o Yuri Alberto, contratou, enfim, Juliano, contratou o Paulinho, contratou diversos jogadores, né? Aí quando se fala no Bruno Henrique, que também está completando 33 anos agora, o pessoal acha isso um absurdo. Pô, você duvidar se o Corinthians vai contratar é outra história, tá? Duvidando de um Corinthians que contratou o William? Corinthians que está cheio de salário de 1,5 milhão, hein? Qual o problema? Ah, mas o Corinthians está mal, está lá embaixo na tabela. Quantos clubes na história do futebol estiveram mal na parte de baixo da tabela e contrataram grandes jogadores? O Flamengo não estava voando quando teve o ataque dos sonhos, Romário, Edmundo e Sávio. Cara, eu não entendo a cabeça de certas pessoas. Agora, Corinthians vai contratar o Bruno Henrique? Muito difícil. Por quê? Corinthians não tem nem o presidente para 2024 ainda. Tem que votar o presidente. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que eu disse, escrevi na minha matéria, o que eu disse aqui, que as pessoas às vezes não fazem nem questão de ler, querem comentar, participar de um programa sem ler a matéria. O que eu disse é que o Corinthians pegou o telefone, ligou para saber quanto que era e assustou com os valores. Isso para mim totalmente normal. Fala a verdade, você que está me assistindo. Você não acha isso normal? O Corinthians pegar o telefone e falar, amigo, quanto que é o Bruno Henrique aí? Entendeu? Se vai contratar, outra história. Aliás, eu fui muito fiel na reportagem. Muito fiel. O Corinthians procurou e se assustou com a pedida e pulou fora. Meu irmão, já procurou e já desistiu. E a oposição procurou também, que é a informação de hoje, tá? A oposição conversou com os representantes do Bruno Henrique. O problema é como é que se contrata se você não tem a caneta na mão, não sentou na cadeira? A oposição, pessoas que eu conversei, fontes ali do lado do Augusto, me falaram que o representante deixou vazar porque ele quer pressionar o Flamengo e a situação esfriou. Então é isso que acontece. Eu quero falar do Guilherme Arana, que é outra coisa bem importante. O Guilherme Arana é um nome que agrada a situação e oposição do Corinthians. Guilherme Arana, que tem uma amizade muito grande com o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, é um camarada que tem ou tinha um desejo de voltar ao Corinthians, tá? Tinha o desejo de voltar ao Corinthians, o Guilherme Arana. Ele sabe, foi avisado, tá? Ele sabe, foi avisado que a oposição e a situação virão com grana no ano que vem para montar um time
competitivo para o Corinthians. Tudo isso que eu já expliquei para vocês. Informação exclusiva de hoje, tá? Exclusiva e muito verdadeira. Não estou aqui para brincar. O Guilherme Arana, os representantes dele vão se reunir com os representantes, né, diretoria do Atlético Mineiro. Por quê? Aproveitando que o Atlético Mineiro veio jogar em São Paulo hoje, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, tá? O Arana tá pedindo para renovar 1.200.000 por mês. Sabe quanto que ele ganha no Atlético Mineiro atualmente? 450 mil reais de salário, tá? Isso é uma pessoa do bem, uma pessoa que não mente, foi uma fonte aí para mim que é muito boa nessa situação do Arana e me passou isso. Eu até comentei com ela, para você ver como o Corinthians paga mal, né? Como o Corinthians, qualquer jogador, Juliano, dá 800 mil. Renato, qualquer jogador, o Corinthians dá 1,5 milhão, 1.200.000. O Yuri Alberto tem um salário de 1,5 milhão no Corinthians. Só para vocês terem uma ideia. Tudo bem, um atacante, não estou comparando com o lateral. Mas o Cantígio, por exemplo. O Cantígio ganha quase 400 mil no Corinthians. Hein? Quanto você acha que ganha o Fausto Vera? Então, o Arana ganha 450 mil no Atlético Mineiro, pediu 1.200.000 para renovar, e o Atlético Mineiro já acenou que vai chegar próximo desse valor. Eles vão se reunir para tentar bater o martelo. Eu acredito, e aí já é uma opinião também, que isso aí deve fechar em 1 milhão, tá? Agora eu pergunto para vocês, o Atlético Mineiro vai fazer isso porque sabe. Corinthians quer o Arana, o Flamengo parece também que deu uma sondada porque o Tite está lá. Agora, eles vão se reunir para fechar, né, para tentar fechar essa renovação por 1 milhão. Eu pergunto para você agora, se 2 milhões para o Bruno Henrique, eu acho que não vale 2 milhões para o Bruno Henrique. O Arana, com 26 anos, você pagaria 1 milhão por mês para o Arana? Você acha que valeria a pena 1 milhão por mês? Sinceramente, o que pega hoje é o futebol do Arana, que depois da lesão não voltou a ser o mesmo. Mas se o Arana voltar a jogar bola, eu prefiro às vezes pagar 1.900.000 para o Arana do que pagar 1 milhão no pacote Fábio Santos e Matheus Bidu, entendeu? E depois você arruma um bom reserva aí para o Arana quando precisar. Então eu não acho nenhum absurdo. Futebol é caro, né? O problema, repito, o problema é que o Arana não está jogando bem. Eu tô com medo se ele vai voltar a jogar futebol ou não, tá? Quem sabe hoje ele brilha e faz uma grande partida contra o Palmeiras. Só se for. Agora, também, acho bem, né, o Atlético Mineiro não renovar. O Atlético Mineiro não renovar com o jogador, né? Acho bem difícil. Porque se o cara pede 1,5 milhão se o cara pede 1,5 milhão e o Atlético Mineiro já acena. Desculpe, 1,5 milhão não, 1.200.000. O Arana pede 1,200 e os caras já acenam que pode pagar, eu acho muito difícil. E outra coisa, tudo isso, tá? É porque é a minha carreira, eu sou um jornalista, eu apuro. Então, o Arana e os seus representantes poderiam até negociar com o Corinthians, tá? Eles sabem que, na verdade, o Corinthians só não pode cair, porque vai se reforçar no ano que vem. Nós vamos ter muita movimentação de mercado da bola aqui. Por isso que eu sempre falo para você, além do like, para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no mercado da bola é um monte de live surpresa, né, no período de férias. E por que eu estou falando isso? O Arana sabe de tudo isso, mas o problema é que o Corinthians não tem presidente hoje para chegar e bater o martelo. O Duílio foi muito criticado por contratar o Mano até 2025, até o final de 2025. Você acha que não iam arrebentar com ele se ele fecha um contrato com a Arana de 3 anos, ganhando 1 milhão, 1.200.000 por mês? Cara, ele ia ser muito detonado. Tudo bem que ia ser só mais uma coisa, né? Mais uma crítica, né, ao Duílio. Enfim. Mas o problema hoje, tá? Do lado do Arana e Corinthians é isso. Corinthians não tem presidente, não sabe quem vai ser o presidente. A eleição está acirrada no Parque São Jorge. Eu quero que vocês entendam isso, gente, tá?
Para o torcedor corintiano, o André Negão está super queimado. Para o torcedor geral. Para os sócios, aquele debate não queimou. Para os sócios do Corinthians, não mudou muita coisa para os associados do debate do André Negão lá na TV Gazeta. Pode até ter arranhado um pouquinho, mas não mudou muita coisa. E eu falo para vocês, você corintiano, né, você tem que entender que existem dois Corinthians. O Corinthians que a gente vê da grande massa, tudo, e o Corinthians que não deixa de ser da grande massa, mas também do Parque São Jorge. As coisas... É por isso que o fiel torcedor nunca vai passar pelos associados. Para o fiel torcedor votar, tem que os conselheiros aprovarem numa reunião, né? Depois dos conselheiros aprovarem, tem que ir para a Assembleia Geral. Os sócios que vão decidir do Parque São Jorge se o fiel torcedor pode votar para presidente do Corinthians ou não. Digo, em outras eleições, nessa não. Você acha que o sócio do Corinthians do Parque São Jorge vai querer perder esse poder e dividir para toda a torcida? Não vão nunca. Tá? Então, só um milagre para o fiel torcedor passar. Não adianta o candidato à presidência chegar lá e falar assim, nós vamos ganhar e vamos implantar que o fiel torcedor... Não estou falando que alguém falou isso, estou dando um exemplo. Eu sou presidente do Corinthians e estou prometendo que o fiel torcedor vai votar. Vai votar no meu mandato, nós vamos lutar por isso. Esquece, meu amigo. Quem vai decidir isso é o conselho e são os associados. E repito, você acha que o associado do Corinthians, do Parque São Jorge, vai querer perder o poder que eles têm? Não vão abrir mão desse poder, de eles decidirem em quem votar. Às vezes o pessoal fica, é questão de tempo. Para mim não é questão de tempo. Para mim vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Tá? Se acontecer, tá bom? Então, assim, dentro do Parque São Jorge, a eleição continua acirrada e todo mundo sabe disso. É difícil saber quem vai ganhar. Eu até acho que o Augusto é o favorito, mas eu não garanto que o Augusto já levou, entendeu? E agora, voltando à questão do Arana, cara, Arana, Bruno Henrique, Corinthians esbarra sempre na eleição, tá? Foi lá, consultou, conversou. A Arana tem entrada no Corinthians por muitos lugares, tá? Só que o Atlético Mineiro é o clube dele e vai sentar com os representantes dele. Se não sentou hoje, se não sentou hoje à noite, vai ser amanhã, aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Para quê? Para tentar sacramentar uma renovação, dobrando o salário ou quase triplicando o salário do Arana, velho. Porque se fechar 900 mil, vai ser o dobro que ele vai ganhar. Ele vai assinar um contrato com salário de atacante. E ele é um lateral esquerdo. Aí fica difícil para o Corinthians. Aí o Corinthians vai ter que pensar no ano que vem em outro jogador para a posição.